Mais uma semana cheia de novidades, também com algumas polêmicas e outras notícias relacionadas ao mundo dos investimentos, finanças e da economia. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre as notícias que nós encontramos a respeito desses assuntos nessa semana. E é claro que a gente tem que falar daquela famosa empresa de telefonia que o seu amigo comprou e você tira sarro dele até hoje. Também vamos falar um pouquinho sobre como está toda essa legislação nova referente à parte de gestão das estatais aqui no Brasil, e também vamos falar sobre como vai ficar o mercado de câmbio depois de algumas mudanças que vão acontecer ainda esse ano. Então, bora pro vídeo dessa semana. Eu sei que você está doido para falar de IBR, né? Então vamos falar sobre isso agora. Se você acompanha o mundo dos investimentos, com certeza você viu a flutuação que aconteceu nos papéis da OIBR. E se você não conhece nada sobre essa empresa, deixa eu te dar um pequeno overview do que está acontecendo. A OIBR ela é uma empresa de telefonia que atua aqui no Brasil, mas que não vai vindo muito bem das pernas já tem um tempo. Ela, inclusive, caiu tanto no seu valor de mercado que uma ação dela poderia ser utilizada como um troco de bala, basicamente, porque era alguns centavos apenas, e isso fez com que ela virasse uma piada no mundo dos investimentos. E sim, eu ainda prefiro aquela bala de café safada que te entregam como troco quando eles não têm uma moeda a mais ou a menos para te dar, em vez de uma ação da OIBR, que para mim não vale de nada. E é claro que isso está acontecendo por um motivo, e um motivo bem expressivo. A empresa entrou em recuperação judicial lá em 2016, onde ela tinha acumulado cerca de 35 bilhões em dívidas que estavam dispersados em mais ou menos 55 mil credores. É muita dívida por aí. Então o que é que fez com que uma empresa que estava basicamente quebrada flutuasse mais de 40% para cima no seu valor de mercado essa semana? O que acontece é que a 7ª Vara Empresarial de Justiça do Rio de Janeiro decretou o final do processo de recuperação judicial da OIBR essa semana. Isso significa que a OIBR conseguiu cumprir todos os compromissos que foram firmados no seu processo de recuperação judicial. Essa decisão ainda precisa ser homologada tanto pelo Ministério Público quanto pela Anatel para realmente deixar a Oi num patamar um pouquinho mais tranquilo em relação a esse processo, mas apenas essa notícia já fez com que todo o mercado começasse a se movimentar em cima da especulação com relação a novidades nesse ativo. Mas o que nós podemos esperar agora que a empresa conseguiu quitar todas as suas dívidas mais relevantes e impactantes e agora pode focar no seu futuro? E aqui nós precisamos lembrar sempre que, apesar de finalizado, o processo pela qual a OIBR passou é bastante traumático e prejudica muito a empresa, hoje e também para o futuro. Outra coisa é que esse processo foi bem complicado. A empresa tinha como alvo de atingir esse mesmo patamar, ou seja, o pagamento dos seus credores, lá em 2021, e teve a prorrogação para o início desse ano. Então não foi bem fácil para eles conseguirem chegar nesse azul, por assim dizer. Além disso, para chegar nesse resultado, ela teve que desidratar o seu patrimônio. Uma das vendas que ela teve que fazer, por exemplo, foi de um grupo de torres que foi vendido para a Highline, e essa venda teve patrimônio de 1,7 bilhão de reais sendo passado para uma outra empresa. Então, apesar de ela ter saído do seu pior momento, ainda tem um longo caminho pela frente para ter certeza se ela vai realmente conseguir voltar para o mercado e construir algo duradouro para o futuro. Ela precisaria se restabelecer no mercado que é relativamente competitivo e também precisa de muito gasto com infraestrutura para você conseguir um operacional saudável e atender às demandas dos clientes. Então, se você está pensando em colocar a OIBR na sua carteira depois dessa notícia, lembre-se muito bem de que ela ainda é uma empresa de alto risco e deve ser tratada dessa maneira nos seus investimentos. E lembrando que aqui estamos só comentando notícias, não estou fazendo indicação alguma, nem de compra nem de venda, faça isso com as suas próprias decisões. Nós aqui apenas comentamos. Mas agora eu quero saber o que você achou. Acredita que agora a Oi tem potencial para crescimento futuro ou que acha que ela vai ser uma empresa estagnada e não tem grande sucesso à frente? Manda aqui pra gente nos comentários. E é claro que se você gosta de notícias como essas que a gente traz aqui, se inscreva aqui no nosso canal, que semanalmente trazemos novidades sobre o mundo dos investimentos, às vezes algumas notícias sobre política, alguma polêmica relacionada à economia e outras coisas que cercam esse nosso ambiente. Então, se inscreve aqui, deixa o like no vídeo se você gostou e manda seu comentário para a gente saber o que nós podemos agregar aqui no nosso conteúdo. E você está preocupado com aquelas empresas estatais na sua carteira? Bom,
talvez algumas pessoas saiam menos machucadas do que outras nessa história. Na última terça-feira, nosso Congresso Nacional votou a toque de caixa uma mudança numa legislação que permite a flexibilização na indicação para as estatais, pessoas que vão fazer a gestão e administração dessas empresas. A proposta anterior é que qualquer pessoa que estivesse tanto na estrutura decisória de um partido afiliado ao candidato eleito ou qualquer pessoa que estivesse envolvida na campanha eleitoral também desse mesmo candidato não poderia assumir nenhum cargo público relacionado a estatais num período de pelo menos 36 meses, ou seja, 3 anos. E aqui convenhamos que a gente está discutindo sobre algo que nem deveria existir. A gestão de uma estatal, que é uma empresa que deveria ser estratégica para o nosso país, não deveria ser correlacionada com indicações, mas sim com o mérito da pessoa que tem aquele cargo. A gente não pode colocar qualquer um para administrar uma empresa grande como uma Petrobras da vida. Imagina então poder colocar alguém num cargo tão estratégico simplesmente por afinidade ou por um tal toma lá da cá ou troca de favores, como você preferir chamar. Bom, o que aconteceu é que eles não estavam contentes com você ter que esperar pelo menos 3 anos para indicar uma dessas pessoas para um cargo tão importante e estratégico numa estatal e mudaram esse prazo de 36 meses para apenas 1 mês. Pois é, 1 mês só. Parece piada com a nossa cara, né? Mas eu acredito que isso deve acontecer por alguma regra, que eles não podem simplesmente excluir esse texto lá da lei, ou eles fariam isso, porque, sinceramente, 1 mês ou nada dá no mesmo, né? E isso é péssimo para qualquer estatal, tanto para aquelas que estão diretamente na mão do governo e não tem nenhuma participação pública, ou naquelas de regime misto, como algumas que nós vemos que estão listadas na Bolsa de Valores. Esse ainda não é o final da história, todo esse texto precisa ser aprovado pelo Congresso e também pode ter o veto presidencial, caso ele ainda seja aprovado nessa segunda instância. Já estão tendo rumores de que esse texto não está tendo muita aderência no Senado e que pode ser que ele caia simplesmente, não chegue a ser efetivado. Mas a gente vai ter que esperar para ver realmente o resultado de tudo isso. Agora, uma coisa que eu achei bastante interessante é que uma empresa bastante famosa e gigantesca na Bolsa pode ser que fique de fora mesmo com a aprovação dessa lei. E essa empresa é a Petrobras. Pois é, quando essa lei das estatais foi realmente ortogada, lá em 2016, a Petrobras fez algo bastante parecido, mas isso no seu estatuto social, ou seja, nas regras de regimento interno da empresa, com as mesmas regras que estavam colocadas nessa lei. Isso faz com que uma mudança nessa lei também precisa ser alterada dentro do próprio estatuto social da empresa. E para fazer isso, eles precisariam do Conselho Administrativo junto com a Assembleia de Acionistas para que eles possam mudar essa parte dentro do estatuto interno que rege a própria empresa. Claro que isso não deixa a empresa imune, mas dificulta um pouco qualquer manipulação política que possa acontecer internamente dentro da Petrobras. Claro que apesar desse risco ser um pouco menor para esse papel, ele ainda teve queda chegando a 10% durante a semana, e é claro que outras estatais também seguiram mais ou menos o mesmo ritmo. Mas agora eu deixo aquela perguntinha para você. Você ainda acredita em empresas estatais e tem elas na sua carteira? Bom, eu particularmente não tenho, mas queria saber de vocês também. Mas nem tudo na vida são espinhos. Se você investe no exterior, eu tenho uma notícia que pode te agradar bastante. O novo marco cambial, que traz algumas mudanças no mercado de câmbio aqui para o Brasil, vai estar valendo a partir do último dia de 2022. E com isso serão revistas as regras que regulam esse mercado e que estão vigentes desde o século XX. Convenhamos, já estava na hora de dar uma revisada nisso aí. As novas regras prometem facilitar a vida de quem quer fazer transações com moedas estrangeiras, sendo elas pessoas físicas, pessoas jurídicas, até mesmo aqueles processos de remessa de câmbio, que afeta bastante as empresas do ramo financeiro. A maior parte das mudanças que afetam as pessoas físicas estão relacionadas à posse da moeda em si. Anteriormente, você tinha um limite quando você ia pegar voos internacionais de R$10.000 em moeda que você poderia ter consigo. Agora o limite continua o mesmo, só que nós mudamos a regra para ser dólares e não reais, o que só na conversão atual já aumenta em 5 vezes a quantidade de dinheiro que você pode levar consigo. Além disso, o valor de transação entre pessoas físicas usando moeda estrangeira passa a ser agora de $500. Mas eu sei que o que você está esperando realmente é saber o que muda para o investidor, não é mesmo? Bom, para a gente esmiuçar todos os detalhes aqui, nós teríamos que entrar num perfil bastante técnico e que, sinceramente, não vai interessar tanto a vocês, nem a mim particularmente. Mas o que nós podemos esperar aqui, e que é positivo para qualquer um, é menos burocracia. Para chegar nesse novo modelo de legislação, o Banco Central fez 3 consultas públicas com agentes do mercado financeiro para realmente validar se essas mudanças
mudanças seriam positivas, quais poderiam acontecer e o que realmente impactava o dia a dia e também os próprios bancos e outras instituições. E uma grande reclamação é justamente da quantidade de documentos e comprovações que são necessárias toda vez que você vai fazer qualquer operação envolvendo o câmbio aqui no Brasil. Para nós acaba sendo bastante transparente, porque as empresas elas fazem internamente todo esse trâmite, mas é claro que acaba sobrando para nós de maneira financeira. E a ideia é bem simples, que é simplificar todas essas transações para deixar mais fácil, mais fluido para que elas aconteçam naturalmente. E você fica pensando, né? Ah, beleza, facilitou para o banco, mas e eu? O que eu ganho com isso? Aqui a matemática é bastante simples. Lembra que a burocracia ela gera mais trabalho e todo trabalho gera mais esforço. O esforço empenhado em alguma coisa se reflete em custo. E obviamente quem vai pagar esse custo é você, sou eu e outras pessoas que precisam desse serviço. Fora todo o custo burocrático, hoje existem regras de multas que são aplicadas em momentos onde essas transações são feitas de maneira incorreta, que podem chegar a 100% do valor da transação original, o que é bastante problemático se você for colocar na ponta do lápis. Isso não só vai fazer com que apenas pessoas bastante qualificadas e especializadas consigam trabalhar nesse tipo de operação, o que com certeza reflete um custo maior, como também inibe a entrada de algumas empresas ou instituições menores. E quando nós falamos de menos burocracia, nós temos uma menor barreira de entrada. Com a menor barreira de entrada, mais concorrência. Quanto mais concorrência, melhor para todos nós que somos consumidores. Mas se você não quer esperar até o final do ano para ver como essas mudanças vão movimentar o mercado, hoje já existem algumas ferramentas ou instituições que ajudam as pessoas aqui do Brasil a investir no exterior. E são corretoras como, por exemplo, a Avenue, que vão ajudar o brasileiro a conseguir investir de uma forma menos burocratizada e até certo ponto bastante barata. No caso deles, eles já concentram todo o processo, desde a remessa de câmbio até mesmo a compra direta de ativos, que você pode fazer numa só plataforma, basta você conseguir um registro dentro da corretora. Além disso, eles prestam alguns serviços gratuitamente, como a abertura da própria conta, como a maior parte das corretoras fazem aqui no Brasil, mas também você consegue fazer algumas transações, total de 3 no mês, sem pagar o valor de corretagem. Então, para investidores pequenos, vale bastante a pena. E se você achou a ideia interessante, nós preparamos um e-book onde você consegue todas as informações necessárias para abrir uma conta na Avenue e começar a mexer ali nos seus investimentos lá para os Estados Unidos, um dos maiores mercados do mundo. Então, entra no link que está aqui na descrição, baixa o e-book e dá uma olhada que você com certeza vai conseguir abrir a sua conta e já começar a fazer algumas operações. E para você que me acompanhou até aqui, quero te fazer a nossa famosa pergunta. Qual notícia te impactou durante a semana relacionada a finanças, economia e o mercado de ativos no geral, mas nós não comentamos por aqui? Manda pra gente, que nos comentários nós vamos ter essa discussão. E por hoje eu vou ficando por aqui, deixo aquele abraço e até a semana que vem.